E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Tudo que acontece nele, galera, não é real, não levem pro coração. Como eu preciso falar alguma coisinha no vídeo para comprovar que é uma pessoa que fez o vídeo, não uma IA, eu vou falar sobre a progressiva que eu uso, gente. Essa daqui, ó, Lemme. Ela é uma progressiva hidratante, eu uso ela assim, eu e Yasmin. Eu lavo meu cabelo, depois que eu lavo eu passo a progressiva, deixo ela agindo no meu cabelo por 1 hora, no mínimo, tá? E depois, gente, eu enxago ele novamente e eu tiro toda a progressiva e depois eu só seco ele e faço a chapinha. Fica mel na chupeta. O cabelo fica bem lisinho e não tem aquele cheiro forte de progressiva que arde os olhos. Essa daqui eu não lembro onde que eu comprei, mas foi nos sites. Eu vou deixar marcada aqui, tá? Se eu não me engano, eu paguei 70 e poucos. Ela chegou no dia seguinte e ela veio acompanhada de uma cambuquinha de passar a progressiva no cabelo. Essa daqui pra mim é a de 500 ml. E dura, gente, dura quase 1 ano. A progressiva eu faço em casa. Eu compro o produtinho e eu mesma passo e depois eu mesma vou passando na chapinha. Esses dias eu preciso passar, ó, porque depois que eu comecei a fazer academia, eu acho que eu tô suando mais e ela tá saindo muito rápido. E meu cabelo, ele cresce muito, gente. Então, galera, vocês entenderam. Por hoje é só isso mesmo. Não se esqueçam de ir para o vídeo, tá? Já começou a semana, já dá para você começar a ir para de graça. Sei que é chato estar falando aqui, mas vocês, para quem me conhece e já se inscreveu há bastante tempo aqui no canal, já sabe o porquê eu tô aparecendo nos vídeos, tá? E se você não souber por que eu tô aparecendo, deixa aí no comentário que quando eu ver, eu vou responder você, tá? Um beijo. E pra quem quiser a progressiva, ó, LMB, tá? Tchau! No dia em que eu deveria me casar com o herdeiro do Marquês Ashford, sua amante, Rose, entrou em trabalho de parto. Quando ele tentou sair furioso da capela para ficar ao lado dela, bloqueei seu caminho, forçando-o a ficar e completar a cerimônia sob ameaça da minha própria morte. Foi um decreto de casamento real. Me abandonar no altar teria sido um ato de traição. Rose morreu no parto, mãe e filho perdidos. A partir daquele momento, ele me odiou com um veneno que queimava todos os dias do nosso casamento. Quando chegou minha hora de dar à luz, ele trancou os portões da mansão, proibindo qualquer parteira ou médico de entrar. Ele colocou o memorial de Rose na minha frente e disse friamente: "Ela morreu por sua causa. Agora, vida por vida, é justo." Ele jogou os papéis do divórcio na cama. "Anulei nossa união. Depois que você morrer, será jogada em uma cova de indigente." No registro da família, Rose será escrita como minha legítima esposa, enterrada na cripta de Ashford ao meu lado. Eu sangrei até morrer diante do memorial de Rose, morrendo com seu nome como a última maldição em meus ouvidos. Quando abri os olhos novamente, era manhã do dia do meu casamento. Os sinos da capela tocaram, os convidados sussurrando em antecipação, quando uma jovem criada irrompeu pelas portas de carvalho entalhado. "Lord Ashford!" ela exclamou, caindo de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Minha senhora Rose está em trabalho de parto. Ela está lutando para dar à luz. Por favor, meu senhor, você deve vir imediatamente." A fita de seda que prendia minha mão à dele tremia. Ele a soltou enquanto se virava, o pânico passando pelo rosto. "O que você disse?" "Rose." "Em perigo?" Ele se moveu para sair, sem se importar com as nobres testemunhas, o sacerdote real e o próprio enviado do imperador observando do banco da frente. Na minha vida passada, foi quando eu o detive, selando meu destino como a mulher que ele desprezaria para sempre. Desta vez, eu não me acorrentaria ao ódio dele. Arranquei o véu carmesim que cobria meu rosto. "Meu senhor", exigi com a voz trêmula de indignação e tristeza, "quem é essa Rose? E por que sua criada afirma que carrega seu filho?" Os convidados ofegaram, e sussurros se espalharam pela capela. "Deus do céu, a noiva nem cruzou o limiar e a amante do noivo já está dando à luz? Vergonhoso! Ela vai ser a condessa Ashford, e ele exibe outra mulher na frente dela? E este não é um casamento comum. Foi decretado pelo próprio imperador. Se os Ashford humilham sua noiva, humilham a coroa." Do outro lado do corredor, o rosto de Lord Ashford endureceu. "Evelyn, Rose está dando à luz meu filho. Não posso deixá-la morrer sozinha. Eu te explico depois." Ele se moveu para me empurrar. "Espere." Dei um passo à frente com a voz clara o suficiente para ecoar no teto abobadado. "Você me abandonaria antes que nossos votos sejam ditos por uma amante? Quer jogar a honra da minha família na lama? Se você amava outra, deveria ter recusado o decreto de sua majestade, em vez de me humilhar no altar." Sua mandíbula se contraiu.
Não estou recusando você. Mas a vida de Rose está em jogo. Não posso ficar parado. Meus olhos ardiam de lágrimas, mas forcei as palavras a sair dos lábios trêmulos. O próprio imperador ordenou este casamento. A hora dos votos foi escolhida pelos astrólogos reais. Se você sair agora, essa união ficará nula. Então, você pode se apresentar ao imperador amanhã e explicar por que rejeitou a vontade dele. Lágrimas escorriam pelo meu rosto como pérolas espalhadas. Desta vez, eu tinha aprendido a interpretar a noiva frágil. Eu queria que todos na capela vissem. Essa vergonha não era minha, mas da família Ashford. O Marquês de Ashford e sua esposa, a dama da casa, pálidos de humilhação enquanto murmúrios circulavam pelos bancos do povo, finalmente se levantaram para falar. Adrian, a voz do Marquês cortou os sussurros. Chega dessa bobagem. Hoje é o dia do seu casamento. Você não desonrará nossa casa nem insultará a ordem da coroa. Fique ao lado da sua noiva e cumpra os votos. A criada caiu de joelhos novamente, seus soluços ecoando pelo salão abobadado. Minha senhora Rose carrega seu primeiro neto. Você será mesmo tão cruel? Lord Adrian, ela entregou seu nome e reputação por você. Vai abandoná-la agora, quando a vida dela está por um fio? Adrian usou o pedido como arma. Ele se virou para os pais, o rosto tenso de indignação. Pai, mãe, este é o neto de vocês que ela está trazendo ao mundo. Vocês podem realmente ficar aqui enquanto Rose sofre? Devo assistir minha própria linhagem perecer por causa de uma cerimônia? Então seu olhar voltou para mim, frio e desdenhoso. O casamento é sancionado por Sua Majestade. Vai acontecer de qualquer jeito. Precisamos mesmo nos apegar a rituais tão vazios? Ou será que Lady Evelyn de Whitmore está tão desesperada para se tornar noiva que vai chorar por um atraso? Ele exalou lentamente, suavizando o tom como se quisesse me acalmar. Você é gentil por natureza, Evelyn. Quando você for dona da casa, você e Rose podem viver como irmãs. A harmonia entre vocês nos honraria a todos. Eu ri amargamente. Irmãs? Meu senhor, ainda não me tornei sua esposa e não tenho obrigação de chamar sua senhora de parente. Arranquei o véu carmesim e o deixei cair no chão. Se você está tão determinado a salvar Rose, quem sou eu para impedi-lo? Vá, mas saiba disso. Amor e dever raramente andam lado a lado. Você pode sair dessa capela, mas a união de nossas duas casas não pode ser abandonada. Virei-me para o Marquês e a Marquesa, minha voz afiada como aço. Pois abandoná-la é desafiar o próprio imperador, e sei que ninguém aqui ousaria assumir o peso de tal traição. O rosto do Marquês escureceu de fúria. Adrian, isso não é um jogo. Sair agora seria cuspir na ordem do imperador. Você realmente arrastaria os Ashford para a ruína por causa de uma concubina? Mas Adrian apenas zombou. Pai, tudo o que importa é minha promessa de me casar com ela. Que diferença faz se os votos são ditos hoje ou amanhã? Você se encolhe com muita facilidade. Acha mesmo que Sua Majestade se importa se a cama nupcial será compartilhada hoje à noite ou na próxima semana? Suas palavras eram uma lâmina contra a dignidade do próprio pai, e os punhos do Marquês se cerraram de raiva. Era o momento que eu estava esperando. Dei um passo à frente, minha voz clara, deliberada e impiedosa. Meu senhor, minha senhora, este casamento nunca foi decretado para me vincular especificamente a Adrian. Era um vínculo entre a casa de Ashford e a casa de Whitmore. Um choque percorreu a câmara. Nobres ofegaram, mãos cobrindo a boca, enquanto eu continuava. Se Adrian já comprometeu seu coração em outro lugar, então não vou atrapalhar. Deixem que ele vá para sua Rose. Quanto a mim, vou me casar com outro filho da casa Ashford. Hoje farei votos não com o herdeiro, mas com seu irmão, Sir Nathaniel. A capela explodiu em indignação. Adrian soltou uma risada aguda e cruel. O que você disse? Você se casaria com meu irmão, um mero soldado? Enquanto eu sou o herdeiro, o legítimo sucessor, o noivo escolhido por decreto de Sua Majestade? Você perdeu a cabeça? Encarei o olhar dele sem pestanejar. E daí? Você pode ser o herdeiro, mas me cortejou enquanto mantinha uma amante e era pai de um bastardo. Que mulher de honra se prenderia a tamanha deslealdade? Nathaniel pode ser um soldado, mas não tem amante nem filhos escondidos. Só isso já faz dele 1000 vezes mais homem do que você. Inclinei a cabeça, deixando a zombaria transparecer nas minhas palavras. Ou será que você se arrepende, Adrian? Agora deseja me reivindicar para si? Que trágico, então, que sua Rose possa estar gritando de agonia neste exato momento, talvez se contorcendo em sangue enquanto luta pela vida do próprio filho. A criada agarrou desesperadamente a manga de Adrian. Meu senhor, não podemos mais adiar. Lady Rose está desaparecendo rápido. Adrian me olhou com desprezo do outro lado do corredor. Que assim seja. Se você prefere se casar com um soldado em vez do herdeiro desta casa, então concederei seu desejo. Quando Rose der à luz meu filho, farei dela minha esposa. Evelyn de Whitmore, você vai se arrepender disso. Com isso, ele arrancou o manto cerimonial e o jogou no chão de mármore. Então saiu furioso da capela sob o olhar horrorizado da nobreza. Virei-me calmamente para minha governanta. Chame meu pai e minha mãe imediatamente. Traga também o contrato de noivado de Lord Adrian. Momentos depois, o duque e a duquesa de Whitmore chegaram. O rosto do meu pai estava tomado pela fúria ao enfrentar o Marquês de Ashford. Então é assim que a casa Ashford honra suas promessas? Sua voz ecoou pela capela. Seu herdeiro humilha minha filha no dia do casamento por causa de uma amante. Você acha que a casa Whitmore é tola? Vou garantir que essa vergonha seja mencionada no conselho do imperador amanhã.
Dei um passo à frente antes que ele pudesse continuar. Pai, não há necessidade de levar o assunto ao trono. Adrian e eu chegamos a um entendimento. Não vou me casar com ele. O decreto falava de uma aliança entre Ashford e Whitmore, mas não exigia qual filho eu deveria desposar. Adrian escolheu sua amante. Deixe que fique com ela. Os Ashford ainda têm outro filho, Sir Nathaniel, o herói de guerra. A mão da minha mãe apertou a minha, sua voz baixa e protetora. Evelyn, você não precisa se rebaixar. Se isso chegar aos ouvidos de sua majestade, será Adrian quem será julgado. Sorri levemente. Anular a vontade do imperador não é pouca coisa. Mas trocar um noivo por outro é bem mais simples. Sua majestade se importa com o vínculo entre nossas casas, não com qual filho o sela. E na verdade, eu lembrava muito bem. Em outra vida, foi Nathaniel quem denunciou o irmão no meu funeral. Ele estava no salão dos Ashford, furioso porque Adrian havia deixado sua esposa legítima morrer por causa de uma amante. Suas palavras gravaram meu nome na memória de todos os nobres da corte. Meu pai refletiu por um momento. Depois assentiu lentamente. Sua voz soou com autoridade enquanto se virava para o Marquês. Então, Lord Ashford, o que você diz? O Marquês e sua esposa trocaram olhares apreensivos, a vergonha estampada em seus rostos. Sim, sim. Lady Evelyn está certa. Se ela ainda estiver disposta a se unir à nossa casa, então que seja assim. É uma misericórdia que mal merecemos. Mas meu pai levantou a mão, silenciando-os. Não confunda isso com caridade. O imperador ouvirá falar desse ultraje, a menos que seja corrigido. Seu herdeiro desafiou a ordem da coroa, conviveu abertamente com uma concubina e trouxe vergonha para nossos nomes. A menos que Adrian seja punido, sua majestade acreditará que a casa Ashford tolera tal desonra. O marquês hesitou. Punido? Que punição seria suficiente? Dei um passo à frente, meus olhos frios. Só há uma solução. Retirar Adrian do título de herdeiro e nomear Nathaniel em seu lugar. Adrian provou que não é apto para liderar. Ele não conquistou nada, mas envergonhou sua família a cada passo. Nathaniel é um cavaleiro de renome, homenageado pelo próprio imperador por suas vitórias. Quem melhor para herdar o legado de Ashford? Deixei o silêncio se prolongar antes de dar o golpe final. Ou pretende dizer ao imperador que um homem que desafia seu decreto é mais digno do que o filho que derramou sangue em seu nome? O rosto do marquês se desfez em derrota. Seus ombros caíram. Muito bem. Amanhã pedirei a sua majestade que deserde Adrian e conceda a sucessão a Nathaniel. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As cabeças se viraram. Do fundo do salão, uma voz ecoou. Não há necessidade de esperar até amanhã. Suspiros se espalharam entre os convidados quando Sir Nathaniel saiu das sombras. Sua silhueta larga formava uma figura impressionante em seu uniforme de soldado. Há quanto tempo ele estava ali, observando em silêncio? Seus olhos escuros encontraram os meus, firmes e inabaláveis. Israel Reddit. Já ouvi o suficiente. Nathaniel avançou. O brilho do aço ainda parecia grudado nele, embora não usasse armadura. O marquês segurou seu ombro com uma mão pesada. A partir de hoje, o futuro de Ashford está com você. Seu irmão escolheu a própria ruína. Você será meu herdeiro. O olhar de Nathaniel demorou-se em mim. Sua voz era profunda, firme, despida do polimento cortesão. Lady Evelyn, sou apenas um soldado. Sei pouco de poesia ou música, e não posso prometer passar meus dias escrevendo versos para você. Mas juro isto diante de Deus e da coroa. Se você me quiser, eu a protegerei com minha vida, de hoje até o último dia. Senti uma risada subir, leve como o ar, libertando-se do peso que havia no meu peito. Sim, respondi simplesmente. Eu aceito. O órgão trovejou, o coro cantou, e o véu foi colocado novamente sobre minha cabeça. Sob o brilho das velas, caminhei ao lado de Nathaniel, curvei-me diante do altar e me levantei como sua esposa. Enquanto as velas de dragão e fênix se consumiam, uma satisfação silenciosa me invadiu. Finalmente eu estava livre de Adrian. Livre do laço que ele havia jogado no meu pescoço em outra vida. Que ele visse agora o que significa desafiar tanto a família quanto a coroa. Quando percebesse sua tolice, quando visse o título, as propriedades e o próprio futuro da casa Ashford passarem para as mãos do irmão, sua amante ainda teria um gosto tão doce. Ao amanhecer, a notícia de sua desgraça se espalhou pela capital como fogo. O herdeiro do marquês havia abandonado a noiva no dia do casamento por causa de uma amante. Quando Nathaniel e eu oferecemos chá aos pais dele naquela manhã, o marquês já havia enviado homens para arrastar Adrian de volta para casa. Mas quando os portões finalmente se abriram, Adrian não veio sozinho. Ele entrou com uma mulher envolta em pele branca, uma coroa cravejada de joias brilhando em seus cabelos escuros. Em seus braços estava um bebê enrolado. Ela se inclinou para o abraço dele com fragilidade ensaiada, os lábios curvados em triunfo. Ela fez uma reverência, com a voz doce como mel. Senhor, senhora, presto minhas homenagens. Pequeno Edward, cumprimente seu avô e sua avó. Ela levantou a mãozinha da criança como se estivesse apresentando um prêmio. O rosto do marquês escureceu. Neste dia, de todos os dias, como ousa trazê-la para esta casa? Os olhos de Adrian brilharam de desafio. Pai, mãe, ela quase morreu ao trazer meu filho, seu primeiro neto, o verdadeiro herdeiro de Ashford. Eu a amo e farei dela minha legítima esposa, a próxima marquesa.
Os olhos da mulher se encheram de lágrimas falsas. Adrian, não brigue com eles por minha causa. Basta que eu tenha você e nosso filho. Ele a puxou para mais perto, o peito inflado de orgulho. Você deu à luz o herdeiro desta casa. Isso faz de você a verdadeira senhora daqui. A partir de hoje, você é a senhora de Ashford. Então o olhar dele se fixou em mim, ainda vestida com a seda carmesim do banquete de casamento. Por um instante, a incerteza atravessou seu rosto. Evelyn, começou ele suavemente. Sei que te injusticei ontem ao deixá-la diante do altar. Mas você foi sensata ao não causar uma cena. Vou me redimir. As palavras precipitadas de ontem à noite, eu as revogo. Você continuará sendo minha esposa. Fiquei paralisada, a audácia dele quase tirando meu fôlego. Ele continuou, como se a generosidade transbordasse de sua língua. Claro, Rose me deu um filho. Ela deve ser minha marquesa. Mas você, Evelyn, será igual a ela. 2 esposas lado a lado. Rose é gentil demais para cuidar da casa, então você ficará com as chaves. Você terá honra. Ela e você viverão como irmãs. Mal consegui conter a risada que subia pela minha garganta. Antes que eu falasse, a voz de Nathaniel cortou o ar como uma lâmina. Irmão, o que você está dizendo para minha esposa? Ele deu um passo à frente, o braço deslizando firmemente ao redor da minha cintura. Os olhos de Adrian se arregalaram. O que você disse? O olhar dele saltava entre nós, a descrença crescendo. Sua esposa? Evelyn é minha. Fomos prometidos por decreto. Nathaniel sustentou o olhar dele, calmo como aço. E você abandonou esse decreto quando fugiu do altar para sua amante. A corte inteira sabe disso. Ontem à noite eu me casei com Evelyn. Ela é minha esposa aos olhos de Deus, da família e do império. Adrian recuou um passo, a indignação sufocando sua voz. Impossível! Pai, mãe, como vocês permitiram essa zombaria? A capital vai rir de nós. A voz do Marquês estalou como um chicote. A capital já está rindo, graças a você. Se não fosse por Nathaniel, esta casa estaria em ruínas. As palavras mal haviam terminado de ecoar, quando uma trombeta soou além dos portões. Por ordem de Sua Majestade Imperial, abram caminho para a ordem do Imperador, gritou um arauto, entrando no salão com um pergaminho selado em relevo dourado. A câmara caiu em silêncio. Por vontade divina e ordem real. A voz do arauto ecoou pelo grande salão enquanto ele desenrolava o decreto imperial. O visconde herdeiro Adrian da casa Ashford provou ser indigno, desconsiderando a graça do imperador e manchando a honra de sua família. Por pedido do próprio marquês, o imperador decreta que Adrian é destituído de seu título de herdeiro do marquesado de Wexford. Em seu lugar, seu irmão mais novo, Sir Gideon Ashford, cavaleiro de valor, será investido como o novo herdeiro. Lady Celestine da casa Rowan, agora casada com Sir Gideon, é reconhecida como consorte do herdeiro, e por sua sabedoria e dignidade, recebe o título nobre de Lady da Segunda Ordem. Que essa união sirva como um vínculo entre a casa Rowan e a casa Ashford, assim decretado. O decreto, selado com cera dourada, foi exibido. Todos os presentes se ajoelharam em reconhecimento solene. Apenas Adrian permaneceu paralisado, olhando como um homem mudo. Quando o arauto partiu, sua razão voltou em um surto de fúria. Ele desabou no chão, a voz falhando. Por quê? Eu sou o primogênito. Eu sou o herdeiro legítimo. Como ousa a coroa roubar de mim o que é meu? Seus olhos vermelhos se fixaram em mim, venenosos. Sua mulher volúvel e libertina. Você foi prometida a mim. Porque eu fui salvar Elara. Você me trai e se casa com meu irmão. Uma risada escapou dos meus lábios, fria como aço. Adrian, a cerimônia de ontem não foi apenas um casamento. Foi o decreto do imperador unindo nossas casas. Você cuspiu nesse decreto. Acha mesmo que a casa Ashford arriscaria a vida de todos os seus membros por seus caprichos? Diga-me, seu pai deveria carregar o crime de traição por causa da sua loucura? Ou todos os vassalos e servos deveriam perecer junto com você? Você fala de votos, mas enquanto estava prometido a mim, se divertia em segredo. E agora ousa jogar a culpa em mim? Deixei meu olhar endurecer. Você pode não querer viver, mas o resto de nós quer. Ontem você desprezou sua casa. Por que agora chora pela coroa do herdeiro? A voz do marquês trovejou do assento elevado. Adrian, você não tem senso de dever. Foi por minha mão que a petição foi enviada à sua majestade. A palavra do imperador é lei. Não presuma discutir mais. Adrian rugiu como uma fera ferida. Eu sou o herdeiro. Você não pode me descartar. Você quer desafiar o imperador? Perguntou o marquês, os olhos como cacos de gelo. Adrian vacilou. Sua raiva se quebrou contra aquela verdade de ferro, e ele engoliu as palavras, tremendo de ódio. Ele lançou um olhar fulminante para mim e para Gideon, mas ninguém lhe ofereceu piedade. O olhar da corte era caloroso apenas para o novo herdeiro e sua esposa. Gideon e eu nos curvamos diante do marquês e da marquesa, apresentando o chá do dever filial. A sala transbordava de celebração. Quando chegou a hora de enfrentar Adrian, estendi a taça com perfeita cortesia. Irmão mais velho, por favor, aceite este chá. Então voltei meus olhos para a mulher que segurava o bebê enrolado. E essa senhora, como devo tratá-la? Como minha cunhada? Ou como uma cortesã mantida fora destes salões? Se for o último caso, peço perdão. Eu não sirvo chá para uma concubina. As bochechas de Elara coraram enquanto ela se agarrava a Adrian.
Amado, ela sussurrou. Adrian aproveitou o momento e rosnou para mim. Ela é sua cunhada. Quando nosso filho completar 1 mês, eu me casarei com ela devidamente e ela será a senhora desta casa. Levei a mão aos lábios para esconder um sorriso zombeteiro. Ah, então foi um erro meu. A capital inteira já sussurra sobre a farsa de ontem. Certamente ficarão ansiosos para testemunhar seu grande casamento. Imagino que nossos portões serão pisoteados pela multidão ansiosa para ver sua ilustre noiva. O rosto de Adrian se contorceu de fúria. Você acha que roubar o título a deixa segura? Celestine, eu juro que você vai se arrepender de ter se casado com Gideon. Um dia você aprenderá que apenas como minha esposa poderia ter permanecido segura. Ele se levantou abruptamente e se virou para o pai. Pai, escolhi uma data auspiciosa. Daqui a 1 mês, quando meu filho for abençoado em seu banquete de berço, eu me casarei com Elara diante de todos. Ela ocupará seu lugar legítimo como senhora de Wexford. A marquesa bateu a mão na mesa. Nunca. Nossa casa não será envergonhada ao admitir uma mulher do bordel como sua senhora. Sim, Elara fora cortesã do pavilhão ao luar. Em outra vida, a obsessão de Adrian por ela havia levado todos à ruína. Naquela época, ele me culpou, colocando-me como o obstáculo para sua felicidade. Mas esta vida é diferente. Desta vez eu tenho Gideon, e verei até onde Adrian ousa ir sem que eu carregue os pecados dele. Adrian ergueu o queixo com teimosia. Elara me deu um filho. Não permitirei que meu sangue seja negado. Com isso, Elara caiu de joelhos, segurando a criança, os olhos fixos nos meus. Lady Celestine, dizem que você é sábia e generosa. Imploro, conceda-nos abrigo. Meu filho e eu não pedimos mais do que um teto e reconhecimento. Você é a verdadeira senhora agora. Por favor, nos conceda misericórdia. Ela não se declarou suplicante ao marquês. Não implorou a marquesa. Ela se ajoelhou diante de mim. Levei a mão ao peito, fingindo surpresa, e olhei para minha nova sogra. Mãe, sou apenas uma noiva de um dia. Como eu poderia presumir decidir o destino de outras pessoas? Eu jamais ousaria ultrapassar sua autoridade. Então voltei meu olhar para Elara. Elara, você me coloca em uma posição injusta. Ignora o senhor e a senhora desta casa, mas deposita suas esperanças aos meus pés. Quer me envergonhar? Ontem, no dia do meu casamento, você deu à luz seu filho e transformou esta casa em um escândalo. Hoje, enquanto ofereço os ritos de respeito aos parentes do meu marido, você se ajoelha diante de mim no salão exigindo que eu resolva sua situação. Diga-me, que rancor você guarda contra mim para tentar me humilhar a cada passo? A mulher que você defende, disse com calma, pode ser sua amante, Adrian, mas ela não é e nunca será a senhora desta casa. No máximo, será apenas minha cunhada em escândalo. A marquesa bateu na mesa com a palma da mão, sua voz cortando o salão. Adrian, ouça-me bem. Pelo bem da criança que ela lhe deu, permitirei que Elara fique aqui como concubina. Mas nunca como esposa. A casa Wexford não manchará seu nome tão profundamente. Afaste esse pensamento da sua mente. Israel Reddit. As palavras dela soaram como uma sentença. E saiba disso. Qualquer filho que ela tenha deverá ser criado sob essa autoridade da legítima senhora da casa. As lágrimas de Elara escorriam como pérolas sobre o chão de mármore. Minha senhora, imploro, tenha piedade. Tenho apenas meu filho, não o arranque dos meus braços. Adrian explodiu de raiva, virando-se contra a mãe. Até isso precisa me ser negado? Não sou livre para escolher com quem me casar? Devo ser prisioneiro da minha própria linhagem? O olhar da marquesa era afiado, carregado de tristeza. Enquanto você carregar o nome Ashford, sim. Se ainda fosse herdeiro, seu dever seria maior do que seus caprichos. E agora, mesmo sem esse título, seu casamento ainda liga esta casa ao seu destino. A menos que você renuncie ao seu nome, atravesse aqueles portões e nunca mais se chame de meu filho, então sua noiva nunca será ela. Elara desabou nos braços de Adrian, a voz falhando. Meu senhor, eu não nasci para envergonhar ninguém. Fui vendida ao pavilhão apenas para pagar o remédio da minha mãe. Quando Adrian me encontrou, eu ainda estava intocada. Eu era cortesã apenas de nome. Não estou manchada. Os olhos da marquesa não se suavizaram. Não importa a causa. O mundo haverá pelo que você é, uma cortesã. Ninguém na corte se importará com suas desculpas. Se você se sentar ao nosso lado na mesa principal, nenhuma matrona respeitável aceitará jantar conosco. Nossa casa seria rejeitada. Você deseja nos expulsar de todas as reuniões nobres da capital? Você arde de paixão, meu filho. Mas seu pai e eu não podemos sacrificar a honra da nossa casa à sua loucura. Se não pode deixá-la ir, então renuncie ao nosso nome. Caso contrário, saiba disso. A senhora de Wexford com quem você sonha nunca será Elara. Observei tudo em silêncio, os lábios curvados em um leve sorriso. Finalmente, Adrian enfrentava o verdadeiro peso de suas escolhas. Como esperado, ele vacilou. O esplendor da casa Wexford não era algo que se abandona facilmente. Naquela noite, uma criada que coloquei nos aposentos de Adrian trouxe notícias. Ele e a cortesã discutiram amargamente ao retornarem para o quarto. Elara, cansada e pálida após o parto, soluçou. Você jurou que me faria sua senhora, sua verdadeira esposa. E agora? Devo entrar em sua casa marcada como concubina? E nosso filho será para sempre um bastardo? Adrian tentou acalmá-la com a voz baixa e persuasiva. Minha pomba, isso é apenas um título. Uma máscara para satisfazer minha mãe.
Nenhuma esposa que ela escolha conquistará meu coração. É você quem eu amo, você e nosso filho. Ninguém pode tirar isso de você. Você jura? Ela sussurrou, com os olhos vermelhos. Jure que nenhuma outra mulher tocará seu coração, que eu sou a única. Adrian riu, acariciando os cabelos dela. Você é a mãe do meu herdeiro. Eu nunca poderia te trair. Descanse tranquila. Quando a história me foi contada, uma risada escapou antes que eu pudesse contê-la. Meu marido, Gideon, me olhou com divertimento. Eles lamentam, mas você sorri. Você quase parece encantada. Bufei. Por que eu não deveria estar? Eles tentaram me arruinar, queriam me ver humilhada. Em vez disso, acorrentaram-se às próprias decisões, que engulam as consequências. Então me endireitei, com um brilho nos olhos. E quando visitarmos minha família em 3 dias, pedirei ajuda à minha mãe. Se Adrian insiste em se agarrar a uma cortesã, então devemos encontrar para ele uma esposa que não possa recusar, alguém forte o suficiente para eclipsá-la. De fato, a notícia da desgraça de Adrian espalhou-se pela capital como fogo. Ele havia desafiado um decreto imperial, perdido seu direito de nascimento e exibido uma cortesã. Nenhuma grande família nobre aceitaria agora dar-lhe uma filha. Quem condenaria voluntariamente sua filha a ser ridicularizada como rival de uma concubina de bordel? Mas enquanto as grandes casas recuavam, outras não. Naquele tempo, o general Leão retornou à corte vindo da fronteira, trazendo consigo sua esposa e sua filha. A filha dele, Lady Liora, era famosa por sua coragem. Criada entre soldados, cavalgava e manejava a lança com a mesma habilidade de um cavaleiro. Seu pai, protetor, havia decidido casá-la com a nobreza da capital, em vez de deixá-la presa a alguma fortaleza distante. A confidente mais querida de minha mãe, a duquesa de Norvalé, organizou um encontro de chá. A esposa e a filha do general foram convidadas, assim como a casa Wexford. Naquele dia, Lady Liora sentou-se ao meu lado. Apertei sua mão calorosamente. Querida irmã, você é extraordinária. Conhecê-la é como reencontrar uma parente há muito perdida. Talvez seja o destino. Diga-me, não seria maravilhoso se realmente nos tornássemos família? Então, ainda segurando sua mão, levei-a diante da minha sogra. Mãe, veja Lady Liora. Não parecemos irmãs? Não seria maravilhoso tê-la entre nós? Os olhos da marquesa brilharam de aprovação. Ela chamou a esposa do general para conversar em particular, e logo suas vozes se elevaram em uma conversa animada. Ao final do banquete, as duas pareciam amigas de longa data. Uma admirava o espírito indomável de Liora, impossível de subjugar. A outra valorizava a grandeza de Wexford, uma casa que ainda mantinha seu brilho apesar da queda de Adrian. O casamento foi acertado quase imediatamente. Promessas foram trocadas, contratos preparados e uma data marcada. Em apenas 2 meses, Lady Liora entraria na casa Wexford, não como concubina, mas como a legítima senhora da casa do primeiro filho. O dia do batizado do pequeno se aproximava, e para minha surpresa, o ex-herdeiro insistiu em combinar o banquete de batismo com uma luxuosa recepção de boas-vindas, para sua amante. Ela mal havia se recuperado do confinamento, mas saiu com suas criadas e babás para fazer compras para o banquete. No coração da boutique mais exclusiva da Regent Street, o destino decidiu colocá-la cara a cara com ninguém menos que Lady Lucille Rowan. Elara relaxava no salão privado tomando chá como se fosse dona do lugar. Sua criada estalou os dedos para os atendentes. Nossa Senhora quer um vestido de seda carmesim pura, bordado à mão. Tragam o melhor que tiverem. Dinheiro não é problema. Os olhos da vendedora se arregalaram. Aquilo significava uma fortuna em comissão. Ela saiu apressada para buscar os vestidos de noiva vermelhos mais deslumbrantes. Eu já estava lá com Liora, ajudando-a a escolher peças do enxoval para o casamento que se aproximava. Tendo crescido em um posto militar, Liora não tinha paciência para delicadezas. E agora, precisava montar todo o seu novo guarda-roupa. Ela acabara de fixar os olhos em um magnífico vestido carmesim, quando a assistente o levou embora, dizendo que outra grande dama havia reservado a peça primeiro. O temperamento de Liora era rápido, como o de qualquer pessoa criada no acampamento de um general. Ela bateu a mão na mesa. Quem ousa tirar um vestido de mim? Do salão ao lado veio a voz sedosa de Elara, carregada de desprezo. Eu sou a futura senhora da casa Ashford. E você? O que é além de uma provinciana sem nome? Como ousa me desafiar? Liora afastou a cortina, os olhos brilhando. Futura Lady Ashford? A noiva de Adrian? Curioso, eu não tinha ouvido falar de você. Pelo que sei, a noiva dele sou eu. Elara ergueu o queixo, exibindo a confiança triunfante de uma cortesã. Noiva? Por favor. O próprio Adrian me disse que quem caminha pelo corredor vestida de branco não passa de uma fachada. O coração dele é meu. Para sempre. Isso me torna a verdadeira esposa dele. O resto é apenas uma encenação para a sociedade. Sua voz transbordava triunfo. Ele jurou que nunca tocaria em outra mulher. Eu dei a ele seu primeiro filho, o herdeiro de Ashford. O que as filhas nobres de generais podem oferecer em comparação? Elara pegou o vestido carmesim das mãos da assistente e ordenou. Este aqui, coloquem na conta da casa Ashford. A mão de Liora disparou e segurou o vestido no ar. Você ousa? Uma mulher escarlate? Sua voz cortou como aço. Em Londres, vermelho é a cor reservada para a noiva da casa. Quer desafiar todas as regras da nossa sociedade?
Pretende humilhar a família desfilando com um vestido que pertence apenas à esposa legítima? Elara zombou. A família Rowan? Uma casa de soldados, rude, provinciana, quase bárbara. Você deveria agradecer por ter a chance de se casar com a nobreza. E Adrian já me disse que o que eu quiser vestir, eu vestirei. Eu já tinha ouvido o suficiente. Levantei-me e entrei no salão com calma deliberada. Elara, disse suavemente, embora minhas palavras fossem mais afiadas que uma lâmina. Não se exceda. Você é uma amante, nada mais. Esta é Lady Liora, filha do general Rowan, a mulher que em breve será a legítima esposa de Adrian. Desde o momento em que ela entrar em nossa casa, será a senhora de Ashford, e você deverá mostrar o respeito devido à sua senhora. Elara se assustou e empalideceu por um instante. Então lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela se virava e se jogava nos braços de Adrian. Ele havia chegado bem naquele momento. Israel Reddit. Querido, eu só queria usar vermelho uma única vez. Soluçou. Só uma vez na vida para me sentir uma noiva de verdade ao seu lado. Isso é tão errado. Nunca pedi para ser vendida para aquela vida sórdida na casa da Madame Rousseau. Eu ainda era pura quando te conheci. Por que não posso usar carmesim pelo menos uma vez como sua verdadeira esposa? A expressão de Adrian suavizou, sua mão acariciando os cabelos dela. Quem disse que você não pode? Se eu digo que pode, então pode. Compre, meu amor. O vestido mais bonito da loja é seu. Notei as mãos de Liora tremendo e falei rapidamente, assumindo o papel de mediadora. Adrian, esse vestido foi escolhido para o casamento de Lady Liora. Elara é apenas sua amante. Permitir que ela use carmesim seria um escândalo e um insulto à família Rowan. Só então Adrian pareceu perceber que estávamos ali, sua noiva e eu. O rosto dele corou de desconforto, mas ele o disfarçou com irritação. Toda essa confusão por causa de um vestido? Liora, Elara nunca ocupará o seu lugar. Nenhum vestido vai mudar isso. Ela sempre será apenas secundária. Por que se rebaixar a discutir com ela por pedaços de tecido? Sorri levemente para Elara ao ver seus ombros se enrijecerem de raiva. Por dentro, meu coração se aqueceu. Adrian estava cavando a própria ruína com cada palavra descuidada. O estalo do tapa ecoou pela boutique como um tiro. A mão de Liora Rowan pousou em cheio na bochecha de Adrian. Você me enoja. Ela cuspiu, a voz afiada como aço. Nem casado, e você já ostenta um filho bastardo? Você ousa me humilhar em público dizendo à sua amante que pode vestir escarlate como se fosse sua esposa? Você pensa que pode tratar a casa do meu pai como se fôssemos cadáveres sem voz? Seus olhos brilharam com sangue de soldado. Este noivado está encerrado. Com isso, ela girou nos calcanhares e saiu com passos largos, deixando Adrian pálido e sem palavras, Elara agarrada ao braço dele como uma mulher se afogando. Claro, os salões de Londres devoraram o escândalo com voracidade. A filha dos Rowan rompeu o noivado. O herdeiro Ashford deixa sua cortesã desfilar em vermelho de noiva. Os sussurros viajavam mais rápido que fogo. Quando a notícia chegou à casa Ashford, minha sogra já tremia de fúria. Quando Elara e Adrian voltaram, ela estava no topo da escada de mármore, sua bengala batendo no chão como o martelo de um juiz. De joelhos, sua garota miserável. Elara congelou, mas quando a voz de Lady Ashford ecoou novamente, ela afundou no chão polido, sua seda se espalhando ao redor. Como ousa? Minha sogra rugiu. Uma amante, ousada o suficiente para comprar um vestido reservado para a esposa da casa? E ainda ousa brigar em público com a futura senhora da família Rowan? Quem encheu sua cabeça com tamanha insolência? Elara abaixou os olhos tremendo. Adrian avançou com um tom suave, fingindo acalmar. Mãe, Elara acabou de dar à luz Arthur, o primeiro neto da família. Por favor, modere sua raiva por causa dele. Mas isso apenas alimentou as chamas. Um filho bastardo! Os olhos de Lady Ashford ardiam de desdém. Como se não tivéssemos herdeiros nesta casa. Ela achava que gerar um bastardo a elevaria acima de sua posição? Ela nos envergonhou diante de toda Londres. Então estalou os dedos. Tragam a vara, 10 chicotadas, para que ela se lembre do seu lugar. Fingi alarme, minhas mãos tremendo. Mãe, espere! Liora estava furiosa, mas é jovem, cheia de espírito. Sua raiva queima rápido e desaparece com a mesma rapidez. Se Elara fosse até a casa Rowan e pedisse perdão pessoalmente, talvez a situação ainda pudesse ser salva. A cabeça de Elara se ergueu de repente, o rosto marcado pelas lágrimas. Não vou! Ela gritou. Você só quer me ver humilhada. Quer que eu rasteje diante dela como um mendigo para depois rir de mim. Ela é a ciumenta, uma esposa que não suporta o amor do marido por outra. Mulheres assim são rejeitadas o tempo todo. Adrian poderia se divorciar dela antes mesmo do casamento. Seu surto apenas fez os lábios de Lady Ashford se curvarem em desprezo. Sua criatura insolente. Se não quer pedir desculpas, então saia desta casa imediatamente. Você não tem nome aqui, nem direitos, nem lugar. Vá embora amanhã. E assim Elara se viu ajoelhada nos portões da casa Rowan no dia seguinte, as mãos feridas pelas pedras frias, o rosto pálido. Ela se ajoelhou do amanhecer ao anoitecer, esperando Liora aparecer. Por fim, Liora desceu os degraus, resplandecente como sempre, sua expressão fria como aço de inverno. Ela olhou para Elara com um sorriso zombeteiro. Patético! Você achou que seus truques pintados teriam algum valor entre as mulheres da nossa posição?
Você não é nada, Elara. Uma cortesã, comprada e vendida, sempre estará abaixo de mim. Os lábios de Elara tremiam. O sorriso de Liora se aprofundou. Vou me casar com a casa Ashford. Serei a senhora da casa, e você se ajoelhará aos meus pés, para sempre. Então, com um brilho cruel nos olhos, acrescentou: Ah, e seu filho bastardo? Já falei com Lady Ashford. Quando eu for a senhora da casa, vou aceitá-lo como meu pupilo. Vou criá-lo como se fosse meu, como manda a tradição. Ele vai me chamar de mãe! O grito de Elara rasgou o ar gelado. Você ousa? Ele é meu filho! A risada de Liora foi como o estalo de um chicote. Você se esquece. Na sociedade respeitável, apenas a esposa legítima cria o herdeiro da casa. E o que você é, Elara, senão uma cortesã saída da sarjeta? Você realmente imagina que eles permitiria que sua mancha tocasse a linhagem deles? Ela se virou nos calcanhares, deixando Elara caída sobre as pedras. Naquela noite, Elara chorou no peito de Adrian, a voz rouca. Ela quer tirar Arthur de mim. Disse que vai levá-lo assim que se casar com você. Adrian, você não pode permitir. Adrian acariciou o cabelo dela e murmurou suavemente. Besteira. Arthur é meu filho. Ninguém pode tirá-lo de mim. É verdade que, quando Liora tiver filhos, os dela serão os herdeiros por lei. Mas Arthur, mesmo sendo bastardo, ainda é meu sangue. Vou garantir que ele nunca passe necessidade. Ele disse isso com tanta casualidade. Bastardo. Legítimo. As palavras se cravaram no coração de Elara como punhais. Frequentemente via Elara sentada no jardim dos fundos, segurando o filho nos braços, os olhos vazios de desespero. Enquanto isso, Adrian estava ocupado demais arranjando seu casamento para sequer dar uma palavra de conforto para ela. A cena quase me fez rir. Na minha vida anterior, Adrian jurava que amava Elara mais do que a própria vida. Mas agora, tudo era diferente. Por causa dela, ele havia perdido seu título como herdeiro da propriedade Ashford. Desesperado para salvar seu futuro, ele depositou todas as suas esperanças na família rica de sua noiva para recuperar o poder. Meu marido, Gideon, por outro lado, desempenhou brilhantemente suas funções para a coroa. O marquês costumava dizer que o imperador o elogiava publicamente mais de uma vez, chamando-o de homem destinado à grandeza. Quando chegou o aniversário do marquês, Sua Majestade até o recompensou diante de toda a corte, elogiando o marquês por criar um filho tão capaz. A partir de então, meus dois sogros olharam para Gideon e para mim com nada além de orgulho. Comparados a Adrian e Elara, éramos um exemplo brilhante do que o legado Ashford deveria ser. Para oficializar, eles colocaram a relíquia da família, uma peça destinada apenas ao filho mais velho e à esposa dele, em nossas mãos. O futuro do nome Ashford depende de vocês dois, disse o marquês gravemente. Isso agora pertence a você. Quando Adrian soube disso, seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Olhando para Elara chorando sem parar a portas fechadas, ele finalmente entendeu o custo de suas escolhas. Por causa dela, ele havia perdido seu direito de nascimento e a chance de se casar com uma mulher de posição. Um erro arruinou tudo. Na noite de núpcias com Liora Rowan, quando estavam prestes a fazer o brinde cerimonial, uma criada entrou correndo com uma mensagem. Senhor, Lady Elara implora que venha. O jovem mestre está com febre e não para de chorar. O rosto de Liora escureceu. Ela quebrou o cálice no chão. Meu marido é médico? Elara precisa parar com esses jogos mesquinhos. Se o filho dela estiver doente, que chame um médico. Não use esses truques para roubar sua atenção. Quando Elara percebeu que Adrian não viria, ficou frenética. Em sua loucura, ela tirou as roupas do filho e deixou o vento de inverno gelar seu corpo frágil. Embalando-o, sussurrou amargamente. Só quando você estiver realmente doente, seu pai virá correndo até nós. À meia-noite, o garoto estava ardendo de febre. Desesperada, Elara o carregou até os aposentos de Adrian e bateu na porta. Mas a criada de Liora abafou os gritos e a empurrou para o lado. Como uma concubina ousa perturbar a noite nupcial da senhora? Alguém dê um tapa nela! Machucada e humilhada, Elara cambaleou de volta para seus aposentos, segurando o filho e soluçando. Quando o marquês e a marquesa foram alertados e correram com um médico, o corpinho do garoto já estava convulsionando. Sua mulher cruel! Dei um tapa no rosto de Elara. Você sacrificaria seu próprio filho só para manter o afeto de um homem? Você é veneno. O médico balançou a cabeça com amargura. A febre está muito alta. Ele é jovem demais. Mesmo com remédio, se a temperatura dele não baixar até de manhã... Ele não terminou a frase. Elara desabou, gemendo. Não foi minha intenção. Meu querido, me perdoe. Não era para ser assim. Ao amanhecer, os lamentos de luto ecoavam pelos corredores. O garoto se foi. Quando Adrian chegou, encontrou Elara embalando o corpo sem vida, como se ele estivesse apenas dormindo. A mamãe nunca quis te machucar, murmurou com os olhos vazios. Eu só queria que você fosse o herdeiro legítimo do seu pai. Ela enlouqueceu. Após o enterro, Elara desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém nunca mais a viu. A partir daquele dia, seu nome nunca mais foi pronunciado na casa Ashford. Pior ainda, Liora nunca deu filhos a Adrian. Quando os médicos o examinaram, revelaram uma verdade devastadora. Adrian era incapaz de gerar um herdeiro. Isso é impossível, Adrian rugiu. Eu já tive um filho. Elara me deu um filho. Mas no quarto abandonado de Elara, as criadas descobriram um pacote de pó, veneno para a infertilidade.
Provavelmente ela o fez ingerir em seu último ato lúcido de vingança, depois de perder o filho. Liora não perdeu tempo. Usando a esterilidade dele como motivo, exigiu a anulação do casamento, cortando todos os laços com ele. Adrian, antes o promissor herdeiro dos Ashford, agora estava sentado quebrado no pátio vazio, murmurando para si mesmo. Como isso aconteceu? Eu deveria ser o sucessor do Marquês. Eu deveria ter tudo isso. Ele perdeu completamente a razão. Os Ashford, sem querer que o escândalo manchasse o nome da família, o trancaram discretamente em um mosteiro remoto, deixando 2 velhos servos para cuidar dele até o dia de sua morte. Quanto a mim, meu marido e eu herdamos a propriedade Ashford. Apoiando a mão sobre minha barriga já arredondada, eu sabia que o futuro desta casa pertenceria ao meu filho. Fim, que Deus te abençoe.